Sejam muito bem-vindas. Deixa eu aumentar aqui meu microfone. Sejam muito bem-vindas. Como vocês estão? Hoje, nosso último encontro, né? Desse desafio gratuito de 3 dias. Como vocês estão? Estão animadas? Vi lá no grupo, não consigo responder todo mundo lá, porque nossos horários é diferente, né? Quando vocês estão acordados, eu tô dormindo, enquanto vocês estão dormindo, eu tô acordada. Mas a gente vai andando assim, vi muitos resultados e glória a Jesus por isso, não é? Glória a Deus por isso. Quer falar, Diana? Peraí, deixa eu só entrar aqui. Boa noite, desculpa o sumiço de ontem. Imagina. Ontem eu fui pra igreja, minha mãe fez uma visita, sabe? Pra ver. Fazia muitos anos que eu não ia pra igreja. Ah, que, Bem forte, viu? É uma que, benção. que bênção, Diana, que bênção. Deus já tá ativando você. Que coisa, que notícia boa. E Deus escuta, né? A gente, eu tava conversando com Deus ontem lá em casa, comecei a pôr louvor lá, né? Aí eu conversando com Deus, né? Lendo a Bíblia. Aí eu cheguei na igreja e Deus falou comigo, sabe? É tão bom, né? É. Depois de ficar um tempo assim, fora da presença de Deus, você vê que Deus tá sempre, né, com a gente. Sempre cuidando de você. O tempo todo você se afastou dele, mas ele não se afastou de você. Ele carrega a É, gente no braço, né? Ele vai é, carregando a gente e a gente nem imagina. Aí depois ele fala com a gente. Ai, que lindo. fala. Mas, E, e quanto ao seu processo, eu lembro que uma das suas primeiras falas foi: Ah, mãe, não vou entrar porque eu não vou conseguir, eu não consigo. E aí, mudou? Isso mudou? Nossa, e eu escrevi, né, as palavras que eu falava pra mim, rasguei aquilo lá, que eu ficava, não, mãe, não vai dar certo, não. Ixi, você viu tanto que eu já tinha feito, já fiz antes de eu ter filho, né? Eu fiz também um programa assim de emagrecimento, mas é igual você falou, assim, sem a força de Deus nós não conseguimos. É com Deus, você entregando ali para Deus e tudo pondo Deus, nossa, é uma benção. Sim, é na força do Senhor, né? A gente precisa ter essa consciência. O pecado, ele distorceu essa consciência nossa, né? É porque o que que o pecado fez conosco? Ele colocou na nossa mente que nós somos Deus, que nós sabemos decidir, que nós sabemos fazer. Então, o pecado fez isso com a nossa mente, ele distorceu a função original da nossa mente. Então, se a gente não vai para a palavra, e não busca na palavra de Deus as orientações de Deus para o desenvolvimento da nossa salvação, a gente continua nessa idolatria, achando que a gente pode fazer alguma coisa. E algumas coisas a gente até vence, né? Algumas coisas a gente, nossa, consegui, meu Deus, não sei. Mas aí depois a gente acaba escorregando de novo e a gente se frustra. E aí depois a gente perde o fio da meada. E aí a gente entra num É. buraco tão profundo que a gente fica tão desanimado que a gente não consegue voltar, né? Mas aí quando a gente descobre esse caminho da dependência, aí o fardo sai, parece que sai aquele peso, né? E aí a gente se. Nossa, e é uma coisa tão boa, né? É uma coisa que você tá fazendo, tipo, por obrigação, é uma coisa que você tá fazendo. Oh, é uma benção, de verdade mesmo. Nossa, é Deus mesmo. É Glória. uma coisa gostosa que você faz com vontade, faz feliz, por mais que é difícil, né? Deus, ele capacita nós. Nossa, é muito bom mesmo. Sim. E Diana, nesses 3 dias, quantos quilos você conseguiu eliminar? Eu acho que chegou 1 quilo, né? 1 quilo, umas gramas. Eu não sei certinho, assim, mas, nossa, eu fiquei feliz só de perder, eu fiquei feliz.
Porque eu falei pra minha mãe, eu falei, ah, mãe, eu não perdo, não. E como assim, eu tava, né, afastada, aí eu falei assim, o fim de semana eu vou querer sair, né, curtir. Aí eu, oh, mas foi bom, sabe? Que, Verdade, é uma benção. que Eu bem. entreguei minha vida ontem, voltei, sabe? Que bênção, que bênção. Só isso já valeu muito, né? Esse desafio, porque foi o Senhor que te chamou, o Senhor, ele te resgatou, né? E Uhum. o mais importante não foi embora que no primeiro dia lá você falou que deu um deslizezinho e tudo mais, né? Lembra? É. Mas isso não vem ao caso, porque você agora está aprendendo o caminho, né? Para você cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo, porque ele não é seu, ele é templo do Pai, e o Pai quer cuidar de você porque ele tem propósito para sua vida. E olha só, apenas Isso. 3 dias, né? Ele já te resgatou, já te trouxe de volta. Você, Diana, você é a mulher sábia que edifica a sua casa. E todas É. vocês, né? Eu tô falando em especial aqui com a Diandra, com a Diana, mas é todas vocês. Nós temos uma responsabilidade de edificar o nosso lar. Então, se a gente não se posiciona, né, para edificar o nosso lar fica nas mãos do inimigo. E o inimigo vai levando ele para onde ele quer. Mas quando a gente se posiciona, você não sabe o que que aconteceu já no mundo espiritual pelo seu posicionamento. Você é a coluna da sua casa, né? Você tá aí, você tem a missão de ser intercessora dos seus filhos, do seu marido, de organizar o seu lar, de edificar, né? Por trás de todo homem que alcança um sucesso, existe uma mulher que se posicionou, uma mulher sábia que se coloca de joelhos diante do Senhor, né? Então, assim, É nossa verdade. função é essa. Então, olha o resgate que Deus trouxe para você. Eu estou muito feliz. Ah, eu também tô. Já Nossa, valeu a pena, viu? E continua verdade. firme, tá? Continua firme que nós vamos continuar juntas, né? Eu espero que todas vocês, né, continuem comigo por muito tempo aí. A gente vá para academia da alimentação, fique nessa comunidade forte, porque é uma ajudando a outra, A né? outra. Em nome de É. Jesus, vai dar tudo certo. Amém? Então vamos começar. Amém. Obrigada, Diana, pelo seu testemunho. Nada. Obrigada. Minhas irmãs, sejam Nada. muito bem-vindas, né? Nós estamos hoje no nosso último dia do desafio de 3 dias gratuito, que vocês entraram, que o Senhor atraiu vocês. E hoje eu tenho, né, uma surpresa para vocês. Nós vamos orar, nós vamos iniciar aqui a nossa meditação primeiro, depois eu quero ouvir vocês. Tem presente para você, tá bom? Então vamos tentar fazer em 1 hora, porque eu sei que sexta-feira é corrido, vocês têm outros afazeres, mulher tem muito o que fazer, né? Mas temos aqui mais um presente do Senhor para o nosso dia de hoje. Amém? Então vamos orar, peça para o Senhor, Senhor, fala comigo mais uma vez, me fortalece. Vamos colocar esse encontro na dependência do Espírito Santo, porque é Ele que faz. A Angelita aqui é só um vasinho de barro quebrado, mas que com a presença de Deus nós conseguimos, né? Nós conseguimos ser direcionadas e conseguimos fazer aquilo que o Pai deseja. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, te bendizemos porque o Senhor é o Pai que cuida. Ah, Senhor, que alegria, Pai, que alegria, Senhor, ver esse testemunho da Diana, Senhor, que ouviu o teu chamado e está aceitando o seu sim. Está aceitando o seu sim para se posicionar como uma mulher sábia que edifica a sua casa. Eu te louvo, Pai, te agradeço por isso. Te louvo, Senhor. Que alegria que eu sei que o Senhor tem usado, Senhor, o Emagreça com a Bíblia, para poder atrair as mulheres para o Senhor. Obrigado, Pai, por esse privilégio de servir aqui. Obrigado, Senhor, por cada mulher que entrou aqui para se posicionar, para ser ativada pelo Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez nesses 3 dias. Obrigado por toda a ativação que o Senhor tem feito. Obrigada por todo o cativeiro espiritual que tem caído, Pai. Obrigado por toda a artimanha do inimigo que o Senhor tem desmascarado, Pai. Ah, Senhor, isso é sua graça, isso é seu amor, isso é sua misericórdia que tem se derramado aqui, Pai.
E nós só queremos te louvar hoje por isso. Queremos te entregar toda a honra, toda a glória, toda a adoração, porque é ao Senhor que pertence. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Muito obrigado. Nosso coração, a palavra que expressa o nosso coração nessa manhã aqui no Japão, essa noite lá no Brasil, é a gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela faz aquilo que o Senhor quer que seja feito, ela não volta vazia para o Senhor, e é a tua palavra que nós estamos aqui buscando entendimento. Espírito Santo, nós colocamos agora esse encontro nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor direcione, que o Senhor direcione cada coração, que o Senhor direcione cada mulher que aqui está, cada mulher que não pôde estar aqui e vai assistir depois essa gravação. Ah, Espírito Santo, só o Senhor sabe o que nós precisamos, nem nós mesmos sabemos muitas vezes daquilo que nós precisamos. Mas o Senhor sabe. Então, Espírito Santo, nós colocamos o nosso coração aqui também diante do Senhor, pedindo que o Senhor esquadrinhe. Se houver alguma exortação que o Senhor precisa fazer, que o Senhor exorte. Se houver pecado que nós precisamos confessar, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é o mestre aqui. É o Senhor que nos ensina e nos guia a toda a verdade. Então, toma o seu lugar aqui, toma o seu trono no nosso coração, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, as nossas idolatrias. Arranca de nós toda idolatria, Espírito Santo. Arranca do nosso coração, da nossa mente, do nosso comportamento, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir. Arranca, Espírito Santo. Nós queremos entronizar apenas o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, edifica cada mulher, posiciona cada mulher, ativa cada mulher que aqui está. Ativa cada uma que vai chegar, ativa cada uma que vai ver depois, ativa todas que o Senhor trouxer aqui, Pai. Em nome de Jesus, e todas nós tenhamos a consciência de que estamos sendo ativadas para nos relacionar com o Senhor mais profundamente e também nos dispor a te servir com excelência. Em nome de Jesus. Eu também peço, Senhor, que o Senhor repreenda toda a astúcia do inferno, todo o levante do inimigo, Pai, que quiser tirar a sementinha que está sendo plantada no nosso coração. Que o Senhor o repreenda, que o Senhor derrube por terra em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Louvado seja Deus. Uau, que bênção que vocês estão aqui presentes, né? Então, nós vamos entrar aqui. Antes da gente entrar, eu gostaria de ouvir vocês. Hoje eu tenho aqui mais uma palavra para gente ministrar o coração de vocês. Eu vou fazer a recapitulação de tudo que o Senhor entregou para você e para mim aqui nesses 3 dias, mas eu quero ouvir você. Eu quero saber como que foi esses 3 dias para você. Levanta sua mãozinha aí. Quem gostaria de falar, quem pode falar, né? Eu sei que algumas está em algum lugar ocupada e eu gostaria de ouvir vocês. Como que foi esses 3 dias? A Diana já começou, já falou aí que já eliminou ali o peso dela, mas o mais importante foi o resgate que Jesus fez na vida dela, que ela voltou para o Senhor, ela se posicionou e as trevas não vão mais dominar o lar dela, não vai mais dominar nem o ventre dela, porque agora ela já entronizou o Senhor. E eu tenho certeza que ela tá firme, que ela vai continuar para a glória de Deus. Quem gostaria de levantar sua mãozinha aí e falar como foi esses 3 dias para você? Quanto de peso você conseguiu eliminar? Mas como foi a sua parte espiritual? O que que Deus trouxe para você de entendimento sobre alimentação? Você conseguiu entender que a alimentação de fato é espiritual? Quem que gostaria de falar? Ó, a Elizabeth escreveu aqui. Boa noite, queridas irmãs. Estou aqui vendo vocês, mas não poderei abrir a câmera e o microfone. Estou arrumando para sair. Aniversário de sobrinho. Provação. Glória a Deus, irmã Elizabeth. Ah, aleluia. Glória a Deus. Jéssica, pode falar, Jéssica. Glória a Jesus. Forcei a mãozinha pra apertar, sabe? Não, pode, Aí pode eu já falei, falar. vou fazer.
Pode já falar você, pode já falar você. Ah, já tem uma outra na fila aqui, mas pode falar com você que ela apertou a mãozinha, a Kátia, a Kaira, né? Ela apertou a mãozinha depois de você. Pode falar, Jéssica. Então, boa noite, né? Boa noite. E eu entrei, né, no processo com, acho que é quase 137 quilos, né? E aí eu me pesei hoje, tô com 133, né? E eu me sinto, assim, bem mais desinchada, mais disposta, né? E a minha comunhão com Deus está muito boa, assim, né? Fiquei muito feliz com essa parte, porque, como eu falei, nunca conseguia ter assim, essa constância do devocional, da oração, da entrega verdadeira, né? E aí Sim, me ajudou muito a me posicionar, me ajudou muito a me firmar, né? E foi uma experiência assim, incrível, né? Eu quero só continuar, né? Mesmo assim, que acabou esses 3 dias, mesmo assim, eu quero continuar alimentando sempre ele de uma forma que agrade a ele, conquistando ele, né? E só vitória, assim, estou muito feliz, muito mesmo, e bora pra cima. Eu, amém. minha filha, minha esposa, assim, também, aqui tá todo mundo melhorando, porque a gente tem o poder, né, de influenciar. Nós somos as responsáveis, né, pela cozinha, pela alimentação, então automaticamente melhora. E assim, que nem a questão do propósito mesmo, né? Eu ganho credibilidade, né, das minhas filhas de ver lá o chocolate na geladeira. Ah, minha mamãe falou que não ia comer, realmente ela não comeu, né? Então, isso também eu ganho confiança, porque antes eu falava, ah, não vou comer não, daqui, vamos fechar e guardar. Mas passava um pouquinho e já estava lá comendo, né? Então, Deus me deu clareza disso também, a credibilidade que eu estou ganhando com o meu posicionamento, Que com a bênção, ajuda de Deus. que bênção, Jéssica. Quantos quilos que mesmo, que, falhou um pouco ali pra mim a hora que você tava falando, não consegui ouvir. Quantos quilos você conseguiu esses 3 dias? É, eu dei por 136,800, quase 137. E aí, hoje eu me pesei, eu tô com 133. Nossa! Aí, tem que fazer assim. Então Mas foi foi bastante, sim. quase 4 quilos. É, no total, Quase, sim. quase 4 quilos. Que bênção. É que Eu- na hora de preencher lá, eu estava um pouco confusa, porque eu estava falando para colocar nas 24 horas, né? Aí eu não sou muito boa assim, de conta. Aí eu estava nas 24 horas, aí eu colocava mais ou menos o que eu entendia lá, mas no Tranquilo. total foi isso, 24. Tranquilo, em nome de Jesus. Ô, Jéssica, você vai chegar no seu objetivo, sim, em nome de Jesus, mas no seu objetivo de forma leve, de forma tranquila, comendo coisas gostosas. Você vai ver você vai ver a criatividade que Deus vai começar a te dar, porque a partir da base que você vai receber aqui no programa, entendeu? Deus ele começa a dar criatividade para nós. Gente, ontem eu Nossa, nem fala. não. Eu disse, eu acabei de falar com meu esposo, olha o que eu fiz. Isso é tudo. Eu tinha uma cenoura aqui em casa, com a cenoura ralada. O que aconteceu? Eu sei que eu coloquei um fio de azeite na frigideira e ralei a cenoura e aí pus a cebola, aí pus um temperinho e mexi, e aí ficou meio que frito, meio que refogado. Assim, nossa, ficou uma delícia. Aí eu fiz um ovo com queijinho e um beijinho e ficou muito bom. Assim, eu falei, nossa, eu sei que ela vai falar pro meu esposo isso. E eu nunca vi uma cenoura. Ele vai ter isso, sério? Eu falei, é cenoura. E ficou muito impressionante. Sim. Então é isso, né? Deus ele traz criatividade, né, para nossa vida, e em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai ser um testemunho vivo aí do que Deus tá começando a fazer. Vai anotando, minhas irmãs. O processo de vocês precisa ser anotado. Sabe por quê? Porque aonde Deus curar vocês, é aonde Deus vai usar vocês para curar também outras pessoas. E minhas irmãs, Deus, ele tem propósito com cada uma de vocês. Vocês são preciosas na mão do Pai. Amém? Então vá anotando todo o seu processo, anota o que Deus fala com você. Diana, você que já começou a voltar, anota, porque, gente, eu
Minhas irmãs embaixadoras, eu tenho absoluta certeza que cada uma de vocês vai ser ativada aqui para a glória de Deus. Deus vai usar a vida de vocês tremendamente, tremendamente, para também curar outras pessoas, porque cada história é individual, cada história é única. Você é única, você é individual. Então vá anotando todo o seu processo, anota e coloca diante de Deus. Deus, eis-me aqui. Se o Senhor quiser me usar para a tua glória, vá me direcionando, vá abrindo a minha mente para eu entender. E aí vá nesse processo. Ah lá, ó, a irmã Ângela já tá mostrando tudo ali, ó, que ela tá anotando. Tudinho. Então é isso. Anote, anote, porque quando a gente chega no processo lá na frente, ó, desde 2023, eu tenho anotado todo o meu processo. O primeiro versículo que Deus trouxe para mim, Provérbios 23:7. Assim como você se imagina na sua mente, você se torna. Foi essa a primeira revelação que Deus me deu. E ali, a partir disso, eu comecei a examinar a minha mente. Por isso que hoje eu falo para vocês, escreve tudo que você fala de negativo e substitua por positivo. Rasga o papel no meio e rasga aquele que você falava negativo como um ato profético. Senhor, apaga isso daqui da minha mente. Senhor, apaga isso daqui da minha vida. Por quê? Porque a sua mente, ela que controla o seu corpo. Você tem que entender isso. Aquilo que você pensa, ele se torna sentimento e daqui a pouco ele se torna comportamento. Olha a profundidade da revelação que Deus me deu. Mas foi lá no começo. Então, se eu não lembrasse disso, como que eu iria falar com vocês? Pode dizer, Jéssica. Não, então, é isso que você está falando, fez muito sentido também na minha vida, porque antes eu me falar assim, eu não resisto, se tiver sorvete na geladeira, se tiver um chocolate na gaveta, eu não consigo ficar quieta, eu tenho que comer. Então, hoje, eu tenho lá na geladeira e veio isso que você está falando, que é a afirmação. Eu estou afirmando que eu não resisto, que se tiver eu tenho que comer, eu não tenho que comer. E eu posso resistir sim, né? Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. Então, essa frase que eu costumava falar para as pessoas, que eu não resisto, que se eu tiver na geladeira eu como até acabar, eu rasgo ela no meio. Acabou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está declarado. Glória a Deus. Obrigada, Jéssica. Eu vou, eu vou falar com a Kaira agora. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Kaira, pode abrir o seu microfone, minha linda. Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou me sentindo maravilhosamente feliz, tranquila, em paz. Esses dias têm sido maravilhosos com a presença do Espírito Santo, tem me acompanhado em cada detalhe, em cada momento. E eu estou assim, eu não tenho como agradecer a Deus, porque ele tem sido assim maravilhoso. Glória a Jesus. Totalmente sem ansiedade, sem estar acelerada, angustiada. É só maravilhas. Amém. 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 É isso que o Pai faz com a gente, Kaira. É esse o amor dele que ele tem pela sua vida. E como a gente sempre tem falado aqui, é a dependência que faz a gente sentir isso. A dependência dele. Louvado seja Deus pela sua vida, minha irmã. Você conseguiu eliminar, você conseguiu seguir certinho a sugestão, o caminho que a gente fez. Segui certinho, fiz 18 horas de jejum os 3 dias. Só Olha, almoçando e jantando, os 2 ovos com 30 gramas de bacon pesadinho. que disciplina. E segundo a minha balança de casa, eu comecei com 93.400, eu acho. E É. hoje de manhã eu pesei 88.100. Uau, deu quanto? Deu quase 5 quilos, eu acho. Mas igual eu não consegui passar numa farmácia, mas passarei amanhã para ter certeza.
Que bênção! Glória a Jesus! Que bênção! Sim. Que bênção! Mas como a gente conversou antes, a questão do peso é uma consequência que virá. Só de ter esse sentimento de tranquilidade, não ansiedade, de paz, é outro nível. Exatamente. É esse lugar. É esse lugar que é estabelecido o reino de Deus. O que que é o reino de Deus, né? A Bíblia fala que o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no espírito. Então, o diferencial do Emagreça com a Bíblia é que é exatamente isso que você falou. A diminuição de peso é apenas uma consequência do seu estado de espírito vivendo o reino de Deus. É isso, é sobre isso. Então, louvado seja Deus, cara, que testemunho lindo. Amém. Eu espero que você continue firme, eu espero que você Uhum. continue dependendo do Espírito Santo, em nome de Jesus, e consiga os seus resultados. Qual que é o seu objetivo? Você quer perder quantos quilos? Na verdade, eu me sentiria perfeita, eu acho, com 80 quilos. Olha, então, Mas vamos deixar nas mãos do Espírito Santo e vamos deixar fluir. amém, amém. E, Kaira, você mora onde? Eu moro no Uruguai, em, Uruguai. em Rivera, que é a fronteira seca com Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Uau, que legal! E você atua em alguma área? Você faz eh, algum aconselhamento, alguma coisa assim ou não? Ainda não. Não, ainda não. Mas Deus vai ativar você, tá bom? Deus vai ativar você. Amém, Escreva todo o seu amém, processo, busque do Espírito Santo, aonde Deus quer usar a sua vida, tá bom? Porque o amém. Emagreça com a Bíblia, ele tem esse propósito, né? Ele tem esse propósito de ativar as mulheres que se posicionam na dependência do Senhor. Amém? Amém. Lá na minha bio, do nosso Instagram, tá escrito, né? Reconstrua a sua identidade em Cristo. E uma identidade reconstruída em Cristo, ela é ativada para fazer a sua missão aqui nessa terra, uma missão única, exclusiva. Então, busquem, tá bom? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Kaira, pelo seu testemunho. Deus te Obrigada. abençoe. Amém, amém. Amém. Quem mais? Levanta a mãozinha, mulherada. Vocês estão gratas ao Senhor por tudo que ele fez? Vamos, Samara, abre seu microfone, minha princesa. Hoje, Pai Senhor. Nosso Senhor. Desculpa, gente, que estou no escuro aqui. Eu vou tentar falar alto, mas estou falando baixo por conta da pessoa que está dormindo. Mas, enfim, hoje eu fiz, né, o desafio dos 14 dias, né, com você. E eu falo para vocês, meninas, que foi, assim, maravilhoso. A partir dali, o Senhor tem feito grandes coisas por mim, né? Deus mostrou através do meu esposo que eu ia ter um renovo, né, de vida Amém. e realmente está sendo para mim. E, na verdade, o que eu queria dizer foi uma experiência que eu tive hoje com o Espírito Santo, né? Amém. Eu, eu tava, né, fiz a oração, fiz o jejum, entreguei o meu jejum, fiz o meu almoço certinho, né, com ovos, salada, tudo bonitinho. E nisso eu tava, né, vivendo o meu dia a dia normal, né, fazendo meus afazeres de casa. E assim, eu moro na Irlanda, né? Fazem 3 anos que eu moro na Irlanda. E quando eu cheguei aqui, eu e meu esposo, a gente abriu um caminho para uma pessoa, para vir para cá, né? E assim, eu ajudei muito, muito essa pessoa. Só que eu tive, ao longo desse tempo, eu tive uma decepção muito grande, assim, eu me senti muito traída, assim, para ela e eu me senti, assim, foi muito difícil para mim, foi uns momentos assim muito, muito difíceis na minha vida que eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia passar por essa situação. Me senti muito traída por ela, né? Não recebi a gratidão, né?
por ter ajudado, tudo e tal, enfim, mas foram muitas coisas que essa pessoa fez que me deixou muito magoada, muito triste. E nisso, a gente já tinha conversado, né, em relação a tudo que aconteceu, e ela me ligou e pediu perdão para mim, e eu tinha perdoado, né, até então no meu coração eu tinha perdoado. Mas hoje o Senhor mostrou que eu não estava aí, não tinha ainda liberado perdão, né? Porque eu entrei na rede social e eu vi uma pessoa em comum da gente que fez um post lá. E aí eu senti aquele negócio no meu coração, aquela angústia, assim, eu acho que pode ser raiva, né? Não sei. E aí eu falei, Senhor, o que que tá acontecendo? Enfim, aí eu fiz aquilo o dia todo, né? E eu fazendo os afazeres de casa, fiquei com aquilo o dia todo. E eu sem fome, bebendo água, normal, Santiago e tal. E aí eu acabei pegando, fiz uma receitinha de um morango com iogurte, um morango congelado, né? Falei, ah, eu vou fazer esse morango congelado, que eu tô com fome. Vou fazer esse morango congelado com iogurte e tal. E aí eu fiz. Aí eu sentei na mesa, aí o Espírito Santo tocou no meu coração. Samara, você não tá com fome. Você tá relembrando tudo o que aconteceu e você precisa liberar o perdão total. Porque, assim, para mim, na minha cabeça, quando ela me fez essa ligação, eu tinha, né, liberado perdão, a gente já estava tudo resolvido, apesar de eu não ter mais contato com ela e tal. Eu falei, não, eu decido perdoar tudo e tal, mas ele me deu contato. Só que através desse post, o Espírito Santo me falou. E aí eu coloquei a primeira colherada na boca. E aí o Espírito Santo falou, você não está com fome, você precisa liberar perdão. Aí, a primeira vez que eu consigo deixar um alimento. E olha que era saudável, né? Saudável. E foi a primeira vez, assim, que eu realmente entendi, assim, sabe? Escutei a voz do Espírito Santo e deixei a comida. E aí eu vim para o meu cantinho, que eu tenho meu cantinho aqui, né, de orar, de fazer minhas anotações, e eu orei, eu chorei, e eu orei, assim, com fé, assim, falei em voz alta, perdoando, e assim, foi Glória a Deus. libertador, porque hoje eu olho assim, depois disso eu até olhei, assim, de novo, a foto, o post, e eu não senti mais aquele Glória a Deus. sentimento, sabe? Então, eu creio que o Senhor, ele tá fazendo, ele faz, e a gente precisa entregar, assim, entregar e ficar atenta, porque o Senhor, ele fala, ficar muito atenta com os nossos ouvidos, assim, por mais que você tá fazendo, eu estava fazendo meus afazeres de casa, assim, naquela correria, mas aí eu sentei, e aí eu entendi que o Espírito Santo estava falando comigo. E foi libertador. Foi, nossa. E depois disso, eu ainda vi o seu devocional. Eu falei, ah, deixa eu ver o devocional. E eu falei, meu Deus do céu, que foi sobre José, né? E os irmãos que teve um reencontro. Eu falei, meu Deus do céu, como Deus é tremendo. Tremendo. Falou assim. Eu fiquei assim, impactada, impactada. Foi uma benção. Assim, eu estou muito, muito feliz com tudo que o senhor tem feito. E tem uma outra coisa também que eu queria falar. Vocês estão vendo aqui, né? Eu faço todas as anotações, tem aqui, tem todos os cantos no meu caderninho também. E eu fiquei muito feliz, porque meu filho, assim, ele tem o hábito de ler a Bíblia, né? Porque desde pequenininho eu sempre instruí ele para ler a Bíblia. Só que, assim, eu não era de ficar fazendo anotações, nada assim e tal. Mas aí comecei. E aí, ontem eu vi que ele colocou um versículo aqui bem bonitinho. Ele escreveu e colocou aqui. Eu Olha, fiquei muito feliz. Fiquei o muito exemplo feliz. Falei, arrasta, né? O exemplo é, arrasta, né, Samara? aham, O exemplo verdade. arrasta. Samara, no seu total, eu tô muito feliz, viu? Porque essa dependência do Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito Santo, isso faz toda a diferença, né? Na, Sim. na nossa vida, né? E glória a Jesus, né? Porque você já participou de uma das nossas mentorias Uhum. e desde quando você começou, quantos você foi com o propósito de eliminar peso? Porque tem gente que vem para nossa mentoria que não tem propósito de eliminar, tem só propósito espiritual mesmo. Não, sim, eu vim com o propósito de eliminar, porque eu preciso, assim, o meu peso ideal é 60, mas eu também, igual você falou, né, que eu acho que eu ia ficar muito magra, Você também mas pensou nisso? Só o como eu primeiro dia. peço Ah, ah, 1,60 mano. m,
meu peso teria que ser 60 quilos, mas eu queria até os 65, 66, assim, mais ou menos. E, assim, eu, quando eu fiz os 14, é porque eu não comecei do início, então eu falei, depois quando a Angelica iniciar os 3 dias, eu vou fazer certinho, para mim, né, focar, porque eu não tinha começado do início lá no de 14. E no de 14, acho que eu eliminei 1 quilo. No total foi 3 quilos, né? Agora, nesse dos 3 dias, foi 1,6 quilo. Então, no total, mais ou menos quase 5 quilos, já desde quando você começou. É, é. Que bênção, que bênção. Então, continua firme, você já está no caminho, já tem o mapa do emagrecimento, você Uhum. já tem todo o processo, já participou dos 14 dias que foram aquelas aulas. Você conseguiu pegar todos os temas dos 14 dias, Samara, ou não? Consegui. Conseguiu? Eu entrei lá no Hotmart, eu só não consegui assistir tudo. Acho que eu fiquei até no 12, no 12 ou no 13. Aí foi quando a gente entrou aqui, né? Mas eu Entendi. vou voltar a assistir. Então, continua firme, em nome de Jesus, e vai dar tudo certo. E depois você volta para contar os testemunhos para nós, tá bom? Quero te ver em É, todos os desafios, hein? tá bom. Tá bom? Obrigada, minha linda. Deus te Obrigada. abençoe. Deus te Amém. abençoe. Quem mais, minhas irmãs, gostaria de falar? Quem mais está grata ao Senhor, gostaria de falar sobre o que o Senhor tem feito nesses desafios. Eu sempre falo, né? Cada desafio é diferente, cada desafio Deus faz algo diferente na nossa vida. Quem já está com a gente aqui há algum tempo sabe que nenhuma mentoria é igual. Deus traz coisas diferentes para nós, né? Deus traz coisas diferentes. E nessa em especial, Deus trouxe, né, a consagração, né? Consagrar ao Senhor. E como ontem, né, até a Samara mencionou aqui, ontem, no nosso devocional, que nós estamos falando sobre a vida de José, Deus trouxe, né, exatamente sobre isso, né, sobre perdão, né, porque o perdão ele restaura famílias, ele restaura nosso coração, ele restaura o nosso propósito. Então a Elizabeth escreveu, muito grata, mas estou na estrada. Amém, minha irmã. A gente entende. Fica na paz, tá bom? Vá com Deus, que o Senhor te ajude a resistir toda a tentação lá no aniversário do seu sobrinho, que você seja luz lá, né? Que você seja luz, em nome de Jesus. Então, os devocionais, né, que são os que a gente faz de segunda a sexta-feira ali no YouTube, é muito importante. Então, se você quer ficar mais firme com o Senhor, quer aprender mais a palavra, anotar para você poder guardar a palavra do Senhor no seu coração, participe, porque o Senhor tem feito grandes coisas, né? E ontem eu testemunhei lá que Deus fez duas, trouxe a minha consciência e liberou perdão no meu coração sobre duas coisas, né? Uma foi quando o meu esposo me tirou toda a autoridade da empresa, falou que não era para me fazer mais nada. Não vou contar o testemunho inteiro aqui, senão a gente vai pegar muito tempo. Mas enfim, eu fiquei muito triste, né? Achando que eu estava sendo injustiçada. Mas ontem nós aprendemos através da história de José que às vezes a gente pensa que a gente está sendo injustiçada, mas até isso Deus colabora para nos colocar num lugar muito maior. Quando José declara: Não foram vocês que me enviaram para cá. Foi o próprio Deus que me colocou aqui para preservar vidas, para salvar vidas, né? Então, assim, aí eu entendi. Eu falei, nossa, meu Deus, aquilo lá atrás aconteceu para que o Senhor me colocasse aqui no Emagreça com a Bíblia, para que eu fosse curada e também poder compartilhar com vocês, né, essa caminhada com o Senhor. A outra coisa também foi parecido com a história da Samara, né? Que eu também me senti muito traída por uma pessoa que eu amo muito, né? E aí o que aconteceu? Eu entendi que eu fui totalmente curada e liberei o perdão para essa pessoa, porque essa pessoa está passando por um processo difícil na vida dela agora e ela me procurou
como um auxílio. E eu prontamente, né, me coloquei como intercessora do processo que ela está passando. Fiz ali uma programação de 7 dias de intercessão, já estou com ela. Mas ontem o Senhor me mostrou, né, que quando a gente é curado, a gente se torna o celeiro, né? A gente se torna ali o braço que acolhe, né? Ó, a irmã Ângela tá mostrando alguma coisa que eu não tô vendo ali. Depois você abre o microfone e fala com a gente, irmã Ângela. Então a gente se torna o quê? O instrumento de Deus para a cura de outra pessoa também. Mas quando a gente foi curada por aquela pessoa que nos traiu, né? Então, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Até compartilhei lá na minha célula ontem sobre essa cura que o Senhor me mostrou, né? Que meu coração já foi curado. E louvado seja Deus por isso. E aí eu tava conversando com uma outra amiga nossa em comum, né, minha e dessa pessoa, que eu falei, olha, eu amo muito essa pessoa, tudo, mas existe o processo agora de quê? De restituição, né? O que que é o processo de restituição? Quando uma pessoa, ela quebra a nossa confiança, ela precisa, se ela quer de fato, né, ter essa amizade de novo, ter esse relacionamento de novo, ela precisa provar a sua fidelidade, né? Como? Restituindo, né, aquilo que foi perdido. Então, fazendo atitudes, se colocando, né, com o coração realmente arrependido. Então, não é assim, porque eu perdoei tudo, eu vou de novo confiar nessa pessoa. Não, eu preciso, né? É igual o José. José, ele fez testes com os irmãos dele, né? Testes para ver se eles estavam arrependidos, testes para ver se o coração deles estavam mudado, né? Mas José não parou de servi-los. Amém? Glória a Deus. Irmã Ângela, quer abrir? O que que você estava mostrando aí pra gente? Conta aí pra gente. Quer abrir o seu microfone? Tá bom. Alguém mais? Minhas irmãs, levanta a mãozinha aí. Eu gostaria de ouvir todas vocês. Quem puder, né? Eu gostaria de ouvir vocês. Mas eu vou entrar aqui pra gente não prolongar muito. Eu vou entrar. Irmã Ângela, quando você estiver pronta, você me fala e a gente abre. Tô pronta. Pode falar, meu amor. Hum. Pois é, para mim, cada dia é uma, cada temporada é uma mais coisas que o Senhor vai falando, né? E assim, nessa vez eu tô assim, a disciplina na água, é, melhorando o intestino bem melhor, né? E aí a gente vai conseguindo as vitórias, né? Como eu falei naquela foi no YouTube, eu não sei se foi numa live, que são as pequenas conquistas que vão fazendo a gente ficar feliz, né? Dobrar a perna, calçar meia com a perna dobrada, não usar mais o alargador de sutiã, sinal de que medidas estão indo embora. Que a gente só tá pesando, mas medida a gente tem deixado meio de lado. Eu vou fazer agora um propósito com essas medidas, nem que fosse semanal. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho Mas certeza. assim, falar para todas as meninas, né, que é assim uma oportunidade de ouro vocês se tornarem embaixadoras, porque o acompanhamento é constante, a atenção nos grupos. A Angelita é uma preciosa do Senhor e ela assim dá uma força mesmo e tira dúvida e responde. É muito, muito, muito bom. Amém. Amém, minha querida. Deus abençoe. Obrigada pelo seu carinho comigo, viu? Deus abençoe. Então vamos entrar aqui na nossa meditação de hoje para mim entregar o presente para vocês, né? Eu falei que eu ia hoje passar algumas receitinhas para vocês, né? Daquele pãozinho proteico, das mini pizzas que eu fiz e também daquela torta, né? Aquele chocolatudo lá. Quem que gosta de chocolate aí? Vai comer chocolate saudável, viu, Jéssica? E ele é feito com dois ingredientes só, minhas irmãs, só com banana e cacau. Só com isso, você acredita? Fica uma delícia. E eu testei essa especial para passar para vocês. É muito fácil de fazer, muito simples de fazer. Já vou passar agora. É 6 bananas, você vai picar ela bem pequenininha em rodelinha.
colocar no liquidificador e você vai pôr 250 gramas de cacau. 250 gramas de chocolate, né? Você pode pôr, se você quiser fazer ele mais fit, você pode pôr a partir de 70%, né? E aí, se você, aí você escolhe o chocolate que você quiser, mas procura a partir de 70% que ele fica saudável, entendeu? Porque o chocolate a partir de 70%, ele já não tem tanto açúcar e ele já não prejudica você. E aí você bate isso, coloca um filmezinho na forma, sabe aqueles papel filme para você desenformar bem? Coloca essa massinha, leva para geladeira 3 horinhas e você vai ter uma torta deliciosa. Eu vou fazer daqui a pouco porque hoje eu vou no aniversário e eu vou levar, né? E depois, na hora que eu estiver fazendo, eu posso postar lá o passo a passo para vocês, tá bom? E do pãozinho proteico, depois eu vou deixar o link lá para vocês no grupo, né? Que é essa massinha do pãozinho proteico, eu fiz também ela com mini pizzas. Tá? Eu fiz ela com mini pizzas. Então eu coloquei, fiz a massinha e depois fiz coloquei na mão a bolinha, amassei. Uns eu fiz no forno, dá pra fazer na frigideira também, que eu fiz o teste, né? E depois você recheia com queijinho, azeitona, molhinho de tomate. Então, é isso. Mas depois eu vou pôr tudo organizadinho pra você lá, que tá no grupo, tá bom? Pra você não perder nada, tá certo? E vocês que fizerem, né? Depois me conta se vocês gostaram, tá bom? Eu vou colocar lá pra vocês. Então vamos entrar aqui, né? Se você chegou até aqui, minha irmã embaixadora, você é porque o Espírito Santo está mesmo chamando você para um novo tempo, né? Esse desafio foi mais do que uma sequência de encontros, uma sequência aqui de informações. Ele foi um mover, ele foi uma convocação, ele foi um novo começo para a sua vida. Então, mas não adianta só começar e parar. Você precisa permanecer governada pelo Espírito Santo. Então, esse é o nosso tema de hoje: permanecer governada pelo Espírito Santo. E hoje eu estou aqui para te lembrar tudo que o Senhor já fez na sua vida durante esses 3 dias, né? Quem já está na mentoria comigo há mais tempo, tudo que o Senhor já fez durante todo o processo que você já passou, Deus já acrescentou muito na sua vida e Ele está acrescentando, não é para ficar depositado aí no seu coração só, é para você transbordar, é para você expandir. Então, por isso que eu falo, anota seu processo e pergunta para o Espírito Santo, em que o Senhor quer me usar? Aonde o Senhor está me curando? Porque às vezes a gente pensa que é na área da alimentação, mas olha só o testemunho da Samara aqui, né? Hoje o Espírito Santo derramou um perdão no coração dela, né? Mostrando para ela sobre perdão. Talvez o Espírito Santo vai usar ela nessa área para ajudar pessoas a perdoarem. Então é só um exemplo, né, que eu tô dando para vocês, para abrir a mente de vocês. Aonde o Senhor estiver curando vocês, é a cura que Ele quer curar também outras pessoas. E é importante vocês anotar o processo, porque o que que a Bíblia fala? As mais velhas ensinam as mais novas. E a mais velha aqui não é no sentido de idade, mas no sentido de mais experiências com o Senhor. Então, quanto mais experiências você tem com o Senhor, mais capacitação o Senhor te dá para você também abençoar outras mulheres, outras vidas. Então, porque se você não passou, você não tem autoridade, você não tem autonomia para falar sobre aquilo ali. Mas se você passou, você sabe o processo que Deus te levou, né? Então, vamos recapitular aqui. Olha, nesses 3 dias o Senhor nos entregou muitas coisas. No nosso primeiro encontro, né? Vamos recapitular. Você se viu diante de uma pergunta que não dava mais para ignorar. Esse nosso primeiro encontro a gente teve lá no YouTube, que foi quando você se inscreveu, quando você escreveu ali na aplicação e entrou no nosso grupo. Esse primeiro encontro, né? Você se viu diante de uma pergunta que não dava mais para ignorar. A pergunta era a seguinte: você sente que a comida tem governado mais do que o Espírito Santo? E ali o Senhor trouxe luz para nós, né? O Senhor trouxe luz sobre o ciclo invisível onde você buscava consolo no prato, né? Não porque era fome, mas porque a sua alma estava ferida. Ali também o Senhor nos mostrou que a vergonha que você sentia com o seu corpo não é a sua identidade. A vergonha não te define, porque a sua identidade é no Senhor. O
Senhor é quem te formou, o Senhor é quem te deu. Olha ali pro seu dedinho, aí tem uma marca digital. Essa marca é única e exclusiva, ninguém tem essa marca igual você. Então a sua identidade, ela está no Senhor, ela não está na vergonha, ela não está na culpa. O Senhor trouxe isso à tona na nossa primeira aula, né, no nosso primeiro encontro. O Senhor também nos mostrou que o corpo não é que o seu corpo não é um campo de guerra, ele é o templo do Espírito Santo. Isso veio também à luz na nossa mente, né? Trazendo a consciência de que o corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele não é nosso, nós vamos prestar conta dele. E nós vimos também sobre o jejum verdadeiro de Isaías 58, que você tá lendo desde o primeiro dia que eu pedi para você. Isaías 58 é a chave para quê? Para reordenar o corpo, a alma e o espírito. Isso tudo a gente viu, Deus trouxe consciência à nossa mente no nosso primeiro encontro. Foi um despertar. E esse despertar levou você para onde? Para esse grupo de 3 dias, aonde você ficou aqui comigo 3 dias, recebendo a palavra de Deus, recebendo o caminho para você começar o seu processo de cuidado com o templo do Espírito Santo. No nosso segundo encontro, né, a palavra veio e nos confrontou, né, com o quê? Com o tema que a gente meditou ali, que foi o que te prende à comida não é só a fome, é um cativeiro espiritual. E ali a gente começou a ser libertas de cativeiro. Ali o Espírito Santo nos mostrou, né, que não adianta lutar com a força do nosso braço, se o que nos aprisiona é espiritual. Olha só, nós descobrimos isso através do que? Da iluminação do Espírito Santo. Nós aprendemos também ali que a comida, ela virou o quê? Uma cela. E muitas vezes nós nem percebemos. A comida tinha virado uma cela para nós, uma prisão, e nós não estávamos percebendo isso. E quem não quebra essas. E que quem quebra essas cadeias não é a dieta, não é a reeducação alimentar, não é o cardápio, não é a sugestão de cardápio, mas sim o Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos que só o Espírito Santo é o agente que quebra essas cadeias espirituais, que quebra essas correntes, como diz lá Isaías 58, né? A Bíblia, o Senhor fala assim: não é esse o jejum que escolhi, o jejum que quebra as cadeias, né? Que desata as cadeias, que quebra as cadeias espirituais. Então, o jejum bíblico que nós entramos aqui, que nós aprendemos, é a dependência do Espírito Santo que quebra essas cadeias, que traz a iluminação na nossa mente. Então, isso foi uma revelação para nós, né? No nosso encontro de ontem, que foi o nosso terceiro encontro, né? Depois disso, o Espírito Santo nos conduziu a um lugar mais profundo ainda da nossa alma, né? Que ele mostrou para nós que o alimento que a gente precisa para nossa alma é a palavra. E a palavra de Deus que rompe o cativeiro. E rompe o cativeiro da ansiedade, rompe o cativeiro da solidão, rompe o cativeiro da dor. Então é só a palavra do Senhor que rompe o cativeiro. E nós aprendemos, né? Vá com Deus, irmã Elizabeth. Deus abençoe. Depois você continua, depois você assiste. Vou colocar lá a gravação, tá bom? Então, você entendeu, né, aqui que sem a palavra a nossa alma fica gritando e ela vai e corre pro prato. Mas quando você se alimenta da verdade, você vence a autossabotagem. O que que é a verdade? A verdade da palavra. Então você vence a autossabotagem com sabedoria, com jejum e com a dependência do Senhor. Essa foi a estratégia que o Senhor nos deu, né? Para que nós venhamos ser vitoriosas no nosso processo. E agora, né, chegou o tempo da sua decisão. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre Romanos 12, do 1 ao 2, que fala assim, ó: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Esse é o culto racional. Ou seja, o que que é o culto racional? Muitas vezes a gente lê na Bíblia, né, que Deus ele fala que ele quer de nós o nosso culto racional. Mas a gente não entende muito bem o que que é isso, né? O nosso corpo, minhas irmãs, ele é o altar do Senhor. E quando a gente entende que o nosso corpo é o altar e que ele é o sacrifício vivo do nosso culto ao Senhor. Muitas vezes a gente vai lá no culto, né? E a gente fica ali adorando, fica ali agradecendo a Deus, mas
não entendendo que o nosso corpo significa para o Senhor. O nosso corpo é o sacrifício vivo que a gente faz para o Senhor. O nosso corpo é o culto racional. Então, a Angelita, mas não estou entendendo. Vou ser mais clara. Por exemplo, né? Se eu alimento pensamentos que não são pensamentos que a palavra de Deus nos orientou, que está escrito lá em Filipenses 4:8, que é tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, tudo que for verdadeiro, se houver algum louvor nisso, nisso pensais. Então, por exemplo, se eu não domino a minha mente e deixo a minha mente pensar o que ela quer, primeira coisa, ela está fora de governo. E o Senhor nos chamou para governar. Então, se ela está fora de governo, isso é um pecado. Por que que é um pecado? Porque a Bíblia tem o cardápio do pensamento. Qual que é o cardápio do pensamento? Filipenses 4:8. Tudo que for puro, tudo que for honesto. Então você tem que analisar o que você está pensando. O que que eu estou pensando? Peraí, isso é puro? Isso é honesto? Isso traz boa fama? Isso gera ansiedade em mim? Então, então isso aqui não está vindo de Deus. Então eu vou jogar fora. É o confessar e o abandonar, né? Então, se eu estou agindo dessa forma, eu estou oferecendo o meu corpo como um sacrifício vivo. Eu estou governando o meu corpo. E ele é o sacrifício vivo que é o meu culto racional. Tá ficando claro para vocês? Tá ficando claro? Então, nós precisamos entender que o nosso corpo ele é o altar do Senhor. Eu e você é que temos responsabilidade. Responsabilidade de analisar o que nós estamos pensando, analisar o que nós estamos falando, analisar os nossos comportamentos e analisar o que estamos comendo também. Porque se eu como qualquer coisa e não sei o que que aquele alimento faz dentro do meu corpo, eu estou sendo uma pessoa que está totalmente desgovernada na área da alimentação e eu estou sendo uma pessoa irresponsável com o templo, né? Mas se eu entendo que o meu corpo é altar e entendo que é eu que tenho a responsabilidade que precisa governar, é você que tem a responsabilidade que precisa governar o seu corpo, aí nós estamos entrando no caminho certo. Paulo está dizendo aqui, ó, entregue o seu corpo inteiro. Não é só oração, mas é as escolhas diárias, é os pensamentos diários, é os comportamentos diários, é as palavras diárias. Olha só, o Senhor é tão maravilhoso que muitas mulheres aqui já mudaram as suas falas. O negativo já foi embora. Negativo é veneno, minhas irmãs. Não vamos plantar veneno na nossa casa, não vamos plantar veneno no nosso corpo, não vamos plantar veneno na nossa família. Vamos plantar aquilo que nós desejamos ver, aquilo que nós desejamos viver, entendeu? Então você hoje tem essa clareza, tem essa consciência. Então entrega o seu corpo por inteiro. Não só a sua oração, não só o seu momento de estudo da palavra, mas inteira, suas escolhas diárias, seus pensamentos diários, seu comportamento diário. E o nosso prato, né, é o quê? É o nosso pensamento, é o nosso sono, é o nosso controle emocional. Tudo isso é o que a gente tem que analisar. Né? Porque se a gente não analisa isso, se a gente não presta atenção nisso, por exemplo, vocês tiveram clareza aqui, né, que o emocional engorda. Mas peraí, como que eu vou controlar, Angelita, o meu emocional? Bom, tem muitas formas de a gente controlar o nosso emocional quando a gente tem confiança na soberania de Deus. Então, por exemplo, se eu tô percebendo que é as coisas exteriores que tá governando o dentro de mim, então, primeira coisa que eu tenho que perceber é que eu estou sem governo. Porque, por exemplo, se eu não tenho um governo emocional, se eu não tenho uma inteligência emocional e deixo qualquer coisa de fora, o que que eu falo de fora? Por exemplo, uma pessoa fala alguma coisa, se aquela coisa me atingiu, então, peraí, eu tô sem governo. Por quê? Porque é o que veio de fora, entendeu? É o que veio de fora. Foi outra pessoa que fez, outra pessoa que falou. Então, se eu não tenho governo, então eu preciso colocar isso, Senhor, eu tô sem domínio próprio. Espírito Santo de Deus, derrama o domínio próprio sobre mim, porque eu estou sem domínio próprio. Eu não quero mais que nada
que vem de fora venha me atingir. Eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. Eu creio na tua soberania. Eu creio que o Senhor vai acontecer na minha vida o que o Senhor quer. Não é o que eu acho ou o que eu penso, porque eu sou sua filha. O Senhor tem o controle da minha vida. Então me direciona. E aí, quando o Espírito Santo vai derramando o governo sobre você, o que as pessoas falam mais a respeito de você? Minhas irmãs, se eu não tivesse buscado o domínio próprio, eu não estaria aqui com vocês. Porque nas redes sociais, o que mais tem é pessoas que me atacam. Falando que eu sou louca, que alimentação não tem nada a ver, que pode comer o que quiser, o que não quiser, e me xingam e falam coisas sobre mim que não são sobre mim, mas são sobre elas mesmas, né? Toda vez que alguém falar alguma coisa pra você que para te ferir, ela está falando sobre ela, não é sobre você. Entendeu? Então você precisa ter essa consciência. Você precisa ter a sua paz interior, né? E não deixar que nada de fora venha atingir você. Porque senão isso eu acredito que eu estabeleci na minha vida, que são as distrações que o diabo joga na nossa vida para tirar a gente do nosso propósito. Quantas vezes você entra num propósito, né? Você tá ali firme num propósito e vem uma pessoa, fala uma coisa para você que te desestabiliza totalmente. Não pode, você não pode mais cair nessa armadilha. Você não pode mais cair nessa autossabotagem. Você tem que acreditar no que Deus fala a seu respeito. No que Deus fala a seu respeito, sim. Isso é relevante para você acreditar. Mas no que os outros falam de você, no que os outros falam para te atingir, isso não é relevante para você. Você não vai pegar mais isso. Amém? Então você vai analisar, né? Analisar e colocar na sua mente. A pessoa falou isso? Ah, ela tá falando sobre ela. Isso não é sobre mim. Então, peraí, Senhor, isso me atingiu? Senhor, eu entrego. Aconteceu isso comigo na quinta-feira. Na quinta-feira, eu fui na nossa reunião de oração. E eu tava conversando com uma das minhas irmãs ali, muito querida, uma irmã muito querida, mesmo, muito usada por Deus, né? E aí eu estava conversando com ela. E ela falou uma frase negativa, né? E eu falei assim: minha irmã, você é uma mulher de Deus. Para de anular as bênçãos que Deus está depositando na sua vida. E aí ela não gostou. Ela falou assim: ah, você falou uma palavra para mim que não foi adequada, não sei o quê. E eu peguei e falei assim: minha irmã, olha, você me perdoa se você entendeu dessa forma, mas eu estou falando para você o que a palavra de Deus fala para nós. Nós precisamos profetizar o que nós queremos viver, não ficar reclamando aquilo que está acontecendo conosco. Mas me perdoa, em nome de Jesus. E aí vim embora, né? E aí eu fiquei, né, com aquele negócio no coração. Nossa, peraí, mas será que eu fiz mesmo? Aí comecei a analisar, né? Comecei a colocar diante do Espírito Santo e analisar. Espírito Santo, será que eu fiz alguma coisa, né, errada? Será que tá errado isso, né? E aí eu peguei e orei, falei, Espírito Santo, se eu fiz algo que não agradou o seu coração, que o Senhor coloque no meu coração para eu ir conversar de novo com ela e pedir perdão. Mas se eu não fiz, coloca paz no meu coração e, e convença ela para que ela venha pedir perdão, né? E aí passou. Hoje de manhã eu acordei com a mensagem dessa irmã, né? Primeiro ela me ligou, não consegui atender ela, e hoje de manhã eu acordei com a mensagem dessa irmã me pedindo perdão pela fala que ela falou pra mim. Então olha só como é fácil resolver as coisas, entendeu? Não é difícil resolver as coisas, mas quando você não tem certeza de quem você é, você fica com a boca calada, e às vezes você tem ali a oportunidade de exortar uma pessoa que tá fazendo errado e não exorta, e aí você deixa de ser usada por Deus, deixa de ser instrumento de Deus, né? A Sandra escreveu aqui: por isso sempre ouço, comereis o melhor dessa terra, sendo relacionada à bebida, comidas que trazem esse bem-estar momentâneo. Sim, isso daí eles relacionam, né? Mas eles relacionam num contexto totalmente errado, né? Porque o comer, né, que Deus fala pra nós que ele vai dar pra gente comer o melhor dessa terra, é viver essa paz que excede todo entendimento, é viver o reino de Deus, né? É viver na dependência do Espírito Santo e ele nos movendo e cuidando também da nossa saúde, né? Cuidando do templo que o Senhor nos entregou. Se eu não cuido da minha saúde, minhas irmãs, igual eu falei pra vocês, mostrei pra vocês, né? O exame que eu fiz aqui, ó. E depois tem gente me perguntando, eu tenho o telefone eu tenho o contato desse médico, ele é um médico de Curitiba, do Brasil, ele é excelente.
tá bom? Excelente. Foi a primeira vez que eu passei para fazer exame específico assim sobre o alimento que me inflama, o alimento que não me inflama. E quem quiser, depois me chama no privado que eu passo, né, o contato da secretária. Ele faz consultas online. Ah, você que tá igual tá na Irlanda, tá nos Estados Unidos, tá em Portugal, tem muita gente de outros países aqui. Eu que tô no Japão, ele faz com você a consulta online e ele tem uma máquina, minhas irmãs, que ela foi trazida dos Estados Unidos, e é uma máquina que ela capta a energia do seu corpo. Olha só. Então, por uma foto escaneada que você envia para ele, ele consegue detectar tudo isso daqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho detalhado. Olha só para vocês terem uma noção. Ó, para você ver. Aqui, ó. Aqui tá aqui, ó, os alimentos. Não sei se está dando para vocês verem na tela. Tá aqui os alimentos. E, por exemplo, a manteiga para mim, né? A manteiga, ela é, ó, número 2, ela é grave. Ela desenvolve no meu corpo. Isso aqui é só pro meu corpo, tá? Não serve para vocês. Cada uma tem que fazer o seu exame específico. Então, para mim, ela é grave. Ela diminui o risco de função. O que que é isso? Ela diminui o risco a função do meu corpo, entendeu? Por exemplo, a caseína, que é a proteína do leite, né? A caseína, para mim, ela é moderada, entendeu? Então, o meu organismo age com ela de forma moderada, ou seja, ela não vai desenvolver uma inflamação crônica no meu corpo. Mas vamos. Caiu aqui todos os biscoitos. Pus na beiradinha, caiu. Peraí. São muitas folhas, minhas irmãs. Então, são mais de 100 páginas. Aí, por exemplo, vamos ver aqui uma outra coisa só para vocês entenderem. É... Ixi, já foi lá para outra página, meu pai. Aqui. Ó, por exemplo, é... vamos pegar um grave aqui, ó. Ó, por exemplo, eu achava que o mirtilo, pra mim, aquela frutinha vermelhinha, que o mirtilo era bom pra mim. Mas olha só, o mirtilo, ele é 9. Ó, tá escrito aqui, ó, ele é 9. E o 9 aqui na tabela, ele é crítico, ó. Ele é crítico. Ele aumenta o risco de inflamação no meu corpo. Então, você está percebendo que muitas vezes a gente pensa que um alimento é saudável, mas de verdade a gente tem que entender o que que ele causa no nosso corpo. E é essa consciência que eu quero trazer para vocês, entendeu? Que a gente precisa sim da medicina para fazer os exames e entender, né, o que que o nosso corpo precisa. Então você precisa entender. Tá bom? Tem um microfone aberto, não sei de quem que é. Ah, foi... Você quer falar, Diana? Ah, foi a Diana. Quer falar alguma coisa? Não? Não, não, não. Deixa eu desligar. Ok. Então, vocês conseguem compreender isso? Que a gente precisa ter o cuidado do nosso corpo. Então, você não só entrega, aqui voltando para o nosso estudo, então entrega o seu corpo, né, inteiro, não só a oração, mas entrega todas as suas escolhas, entrega seus pensamentos, entrega o seu cuidado com o corpo. Antes de ir no médico, ora também, pede para o Senhor, direciona ele. Senhor, traz aquilo que eu preciso saber, traz a minha consciência aquilo que eu preciso fazer. Eu orei tanto por isso, minhas irmãs. Senhor, eu quero saber o que que de fato eu preciso. Me leva a um profissional que realmente vai me mandar isso. E aí, depois desses exames aqui, esse diagnóstico aqui, ele é comprovado com um exame de sangue, tá? Ele pede todos os exames de sangue para comprovar. Tá bom? Então, e se você conhece também algum profissional que faz isso, também coloca lá no grupo, porque isso é muito importante. Às vezes é mais acessível na cidade que você tá. Então, nós precisamos ter esse cuidado, esse interesse de saber, né? Às vezes eu pensava que a cúrcuma, né? A cúrcuma é um anti-inflamatório natural. Todo mundo sabe disso. A ciência já nos mostrou isso, né? Mas eu tomava cúrcuma direto, pensando que era bom pra mim, mas pra mim também é crítico, entendeu? Então, mas eu, gente, você não vai comer nada? Não, tem muito alimento ali que eu posso comer. Tem muito alimento que eu posso comer. Tem alimento que é moderado, que eu tenho que dosar, que medir. Então é o equilíbrio, né? E a consciência que vai trazer esse equilíbrio para nós. Então, assim,
você não entrega aqui, né, o que nós estamos meditando aqui sobre o corpo ser um culto racional, né? Então você não está entregando só o que você sente, você está entregando o quê? O que você come, o que você deseja e o que você usa como escape ao Senhor. Esse é o culto verdadeiro que a gente oferece ao Senhor, né? É falar para o Senhor, Senhor, olha, nessa área eu não tô conseguindo. Agora você tá com a consciência de que o seu corpo é o seu culto racional. Ó, agora você vai chegar lá no culto, na igreja, entendendo que você já está cultuando o Senhor dia após dia com o seu corpo, porque você está cuidando da sua mente, você está cuidando do seu coração, você está cuidando da sua alimentação. Esse é o culto racional. Olha só como é profundo isso. Você já tinha tido esse entendimento, essa visão aberta, assim, do que seu corpo é o seu culto diário ao Senhor. E aí, quando você chega lá na igreja, você vai se encontrar com outros irmãos que também entendem, né? Entende, porque muitas pessoas ainda não sabem o que que significa o corpo ser um culto racional. O corpo nosso, a Bíblia está falando aqui, ó, o apóstolo Paulo falou, ó, esse é o seu corpo, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Então, o que que é esse culto racional? É o cuidado com o nosso corpo. É o cuidado, é o entendimento de que o nosso corpo, ele precisa ser governado e a responsabilidade de governo é nossa. Né? É nossa, nós que precisamos governar o pensamento. A Bíblia fala assim que o homem que ele não tem domínio próprio, ele é como uma cidade derribada, sem muros, ou seja, sem proteção, ele é como sem proteção. Então, o governo que Deus está trazendo hoje para nossa mente, para o nosso entendimento, isso daí é proteção para nós. Você está sendo protegida pelo Senhor quando você começa a governar. Você governa o seu pensamento, você governa as suas palavras, você governa o seu. Você governa na dependência do Espírito Santo, tá? Nada sem dependência do Espírito Santo. O governo só é depositado de novo na nossa mão. A gente toma as rédeas de novo quando a gente se coloca na dependência do Espírito Santo. Fora da dependência do Espírito Santo, não adianta falar que você tem governo que não tem. Você já aprendeu isso esses 3 dias. Amém? Então, o versículo ele continua dizendo assim, ó, aprendemos, né? Esse é nosso culto verdadeiro, o cuidado com o nosso corpo, o sacrifício. E o versículo ele vai continuar dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual que é o padrão deste mundo? O padrão deste mundo vai falar assim pra mim e pra você: ah, come mesmo pra aliviar. Coma tudo que você quiser. Desconta na comida. Ah, você merece esse chocolatinho. Come essa caixa inteira aí de bis. Come essa caixa inteira de chocolate. Porque você passou um dia difícil, você passou um estresse. O mundo fala isso pra nós. Mas o Espírito Santo nos diz: transforme-se pela renovação da vossa mente. É isso que o versículo fala. E ele fala: transforme-se para renovação da vossa mente. Então, quem tem a mente renovada, ela vai comer com propósito, ela vai pensar com propósito, ela vai jogar fora as mentiras do Satanás, ela vai jogar fora as mentiras que a carne, porque a nossa carne também existe existe 2 tipos de tentação, né? O que que é a tentação? A tentação do mundo é a tentação, 3 tipos, a tentação do mundo, a tentação da nossa própria carne, da nossa natureza pecaminosa e a tentação do inimigo. Então nós temos que ter consciência disso, né? Olha só, a irmã Elizabeth escreveu aqui, ó, eu vou pra tentação agora, eu vou pra provação. Ela tá indo pro aniversário, mas ela tá no desafio. Ela tá consciente dela que ela tem que cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo. Entendeu? Então, quando a gente tá consciente, o nosso propósito é maior, né? Então, quem tem a mente renovada, come com propósito, move o corpo com reverência, cuida da alma com a palavra de Deus e não vive mais para agradar a carne, mas ela vive para glorificar a Deus. Olha só. E aí o que que acontece? O versículo continua falando assim, ó: se você fizer dessa forma, renovando, cuidando, entendendo que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, entendendo que o seu corpo, ele é o sacrifício vivo. Você vai oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo para o Senhor todos os dias.
Levanta da cama e já fala: Senhor, meu corpo é meu culto racional. Eu quero oferecer o meu corpo hoje como um sacrifício vivo para o Senhor. Esquadrinha ele, vê aonde que tem pecado, Senhor. Me traz a consciência para eu confessar. Esquadrinha minha mente, Senhor. Vê se tem pensamentos que têm me aprisionado, que eu quero confessar, eu quero escrever lá no papelzinho, eu quero rasgar como um ato profético. Esquadrinha, Senhor, meu coração. Vê se tem alguma coisa que eu preciso confessar. Vê se tem perdão que eu preciso liberar, que eu quero confessar hoje. Eu ofereço meu corpo como sacrifício vivo nas tuas mãos, Senhor. Olha só que coisa tremenda, que revelação tremenda. E aí, se você fizer isso dessa forma, a sua mente vai começando a ser renovada. O Senhor vai começar a revelar pecados para você que tem te prendido, que tem te aprisionado. E aí, sabe o que que vai acontecer? O versículo continua. E você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vida abundante que o Senhor quer para nós. A boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, minhas irmãs, Deus quer que você experimente a vontade dele no seu corpo, na sua mente, na sua saúde, na sua identidade, no seu ser integral. Mas isso só acontece quando você sai do ciclo de autossabotagem e permanece firme na dependência do Espírito Santo. Permanece firme na dependência do Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus que nos criou e que tem um plano perfeito para mim e para a sua vida. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos encerrar agora com uma oração, né? Essa parte e depois eu vou apresentar para você, você que quer seguir, né? Você que quer seguir depois desses 3 dias, eu vou apresentar para você o caminho, se você desejar. Amém? Coloca aí a mão no seu coração, né? Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses dias que o Senhor abriu os nossos olhos, por esses dias que o Senhor expôs as nossas prisões, por esses dias que o Senhor reacendeu a nossa identidade. Hoje, Senhor, nós declaramos: o nosso corpo é seu, o nosso prato é teu e o nosso coração também é do Senhor. Não queremos voltar, Senhor, para o padrão do mundo. Nós queremos viver debaixo do teu governo até o fim. Espírito Santo de Deus, tudo isso que o Senhor ministrou, inclusive a Romanos 12, que o Senhor ministrou no nosso coração hoje, essa revelação tremenda, essa iluminação tremenda de que o nosso corpo, ele é o nosso culto racional, ele é o sacrifício vivo que nós oferecemos ao Senhor todos os dias. Obrigada, Espírito Santo, por trazer essa iluminação à nossa mente e ao nosso coração. Capacita-nos a aplicar essas verdades que aprendemos aqui. Capacita-nos dia após dia, porque nós queremos sim que a nossa mente seja renovada e nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, abençoa as minhas irmãs com entendimento. Derrama dom de entendimento, de conhecimento no coração delas e que todas elas possam aplicar tudo isso que elas receberam do Senhor aqui e que tudo venha a ser para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? E agora, né? Eu quero que você escute com bastante atenção, né? Esse desafio que você participou gratuitamente aqui, ele já te deu luz, ele já abriu o seu coração, ele abriu a sua mente para que você possa entender que a alimentação é espiritual, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, ele também é culto racional. Você acabou de entender isso hoje através da iluminação do Espírito Santo. E esse desafio de 3 dias, ele abriu uma porta, mas ele não é o fim. Ele é só o começo do que o Espírito Santo quer continuar fazendo na sua vida. A nossa mentoria, o jeito bíblico, a nossa mentoria presencial, ela só acontece 4 vezes ao ano. Eu já falei para vocês, não consigo fazer mais do que isso. Mas existe a possibilidade das mentorias anteriores que nós fizemos, de você continuar esse processo. Lá nessa mentoria, essa última mentoria que eu vou oferecer para você aqui agora,
foi o jeito bíblico de governar, né? A nossa próxima turma ao vivo, ela só vai ser em setembro. Então, eu aconselho você a continuar. Você já tá nesse processo, você já tá aí animada, já começou a perder peso. Então, eu quero oferecer para você esse caminho, né, para que você, né, continue. Então, para você continuar, para você que tá aqui, né, e continuar daqui para frente, né, com fome de permanecer nesse processo de cura, nesse processo de transformação e de governo espiritual, né, eu preparei algo, né, imediato para você, que é essa versão gravada, que você pode adquirir hoje, né, e que ela já está disponível para você com acesso liberado hoje mesmo. Você pode já clicar no link que a gente vai disponibilizar aqui e continuar a sua jornada. Angelita, o que que tem lá, né, que eu não aprendi aqui? Minhas irmãs, lá tem 14 lições. Além dessas 14 lições, tem a continuação da sugestão de cardápio, né? Você já fez os 3 primeiros dias, que é o desafio do que a gente pôs ali do ovo, né? Mas a partir do quarto dia já tem carne, né? Tem carne branca, tem receitas para você, tem os alimentos permitidos, os não permitidos, né? Que você pode seguir. Esse é o caminho que eu uso na minha vida, que eu compartilho com vocês, entendeu? O caminho que nunca mais você vai ser ali escrava da balança. Foi assim que todas as mulheres que já participaram têm eliminado muito peso, né? Muito peso e têm ficado cada dia mais firme com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Nessa mentoria que se chama o Jeito Bíblico de Governar, nós tivemos 14 encontros lá. 14 encontros como esses aqui, que foi uma entrega assim total que Deus fez na minha vida, na vida das meninas, né? Então, o primeiro tema foi o quê? O prato como altar, da queda até a cruz, né? Aqui nessa lição você vai entender como a comida se tornou um lugar de queda e mas como Deus transforma esse altar em um lugar de consagração e promessa. No 2, você vai entender mais profundamente o papel do Espírito Santo de Deus e a capacitação que ele te dá. Nós falamos detalhadamente lá sobre isso. Você vai aprender a depender mais e mais do Espírito Santo para vencer o que a carne nunca conseguiu vencer sozinha. Ele também vai, na lição 3, você vai aprender também como glorificar a Deus com o seu corpo. Então não vai ser só sobre estética, é sobre governo, como que você governa. Aqui você vai aprender a transformar a sua rotina em adoração ao Senhor. É um processo leve, é um processo tranquilo, é um processo calmo que vai te levar para cada vez mais perto do Senhor. Na lição 4, nós falamos sobre destronar a murmuração. Quem aí de vocês murmura bastante, né? Nós destronamos a murmuração e a gula e restauramos o altar do prato. Você vai quebrar os votos invisíveis que você fez, que te prenderam ao descontrole e aprender a comer em paz e com reverência. No 5, né, na aula 5 que a gente teve lá no encontro, você vai descobrir o poder libertador do jejum bíblico. Eu explanei Isaías 58, versículo por versículo, e mostrei as bênçãos que ele tem, mostrei o destrave que ele faz detalhadamente. Algumas irmãs, algumas mulheres que estavam na mentoria, elas testemunharam que essa foi uma das aulas mais impactantes, que elas não sabiam que o jejum fazia tanto efeito assim, tanto na vida quanto no mundo espiritual. Na aula 6, nós falamos sobre ansiedade, né? Que é o pecado silencioso que estrangula o altar. Então, ali nessa lição, você vai descobrir como vencer a ansiedade pela raiz e parar de descontar na comida o que só a presença de Deus pode curar. Na lição 7, nós falamos sobre o pecado e a sua destruição. Se você não entende o que o pecado causou, minhas irmãs, essa aula foi tão impactante, porque aqui o Espírito Santo, ele mostrou que o pecado tem ciclo, que ele tem voz e que ele precisa ser cortado no altar, com arrependimento e com prática. Foi muito impactante essa aula também. Todas, né? O Espírito Santo agiu de uma forma assim, um derramar que foi tremendo. No 9, na lição 9, nós falamos sobre obesidade, né?
Será que obesidade é doença? Será que ela é pecado? Ou será que ela é um alerta espiritual? Olha só, nós falamos sobre isso. Esse ensino vai trazer o quê? Clareza para você, vai quebrar condenação e ativar discernimento espiritual sobre a sua saúde. No 10 nós aprendemos o poder do Espírito Santo para vencer o que? As obras da carne, né? Nós fomos lá para Gálatas e nós vimos as obras da carne detalhadamente ali. É, você vai ver como nesse encontro que a gente teve ali na mentoria gravada, você vai ver como o Espírito Santo vai te capacitar, vai te fortalecer e te ensinar a dizer não, mesmo quando a alma diz sim, né? No 11, nós aprendemos a quebrar o ciclo da culpa e da compulsão. Esse tema foi libertador, principalmente das autossabotagens, né? E conduziu as mulheres aí a um novo ciclo, o ciclo da graça, de viver sobre a graça de Deus, da ordem e da maturidade. No 12º, nós aprendemos a disciplina como fruto espiritual, mente renovada e corpo governado. Ali nós aprendemos a desenvolver a disciplina como um reflexo da nossa intimidade com Deus e não mais como um esforço humano. No 13, nós aprendemos sobre o jeito bíblico de governar, né? Ali nós recebemos estratégias espirituais para governar nossa rotina, nossos hábitos, as nossas emoções com base na palavra de Deus. E no 14, nós aprendemos que nós recebemos tudo isso para servir o Senhor, né? O testemunho nosso é o selo da continuidade. Então ali você vai entender que a sua transformação é um chamado, que a sua cura tem um legado e que você foi curada para curar outras pessoas. Amém? Então, você que se sentiu tocada, que quer continuar, né? Quer continuar esse processo que você começou, que o Senhor te trouxe aqui. Eu vou pedir para a Lohana colocar ali para mim o link para você entrar nesse processo e continuar a sua jornada, tá bom? Continuar a sua jornada. Lohana, você consegue colocar aí para mim, filha, o link da academia da academia não, o link da mentoria? Ó, a Lohana já colocou aqui, né? O link da mentoria. Se você quiser, depois eu vou deixar disponível lá no grupo também, tá bom? Vou deixar disponível lá no grupo também. Teve algumas irmãs que saíram, não conseguiram ver. Então, esse daqui é o link da mentoria gravada, onde você vai continuar o seu processo, tá bom? Aí, se você quiser ainda continuar conosco dentro da comunidade, né, da Academia da Alimentação, eu vou pedir para a Lohana colocar o link aqui também da Academia da Alimentação, que é aquela assinatura mensal que a gente mencionou aqui, que vocês já tinham perguntado, Angelita, como que faz para entrar na Academia da Alimentação? Ali eu vou direcionando vocês, ali vocês têm 1 ou 2 encontros mensais comigo, assim, pessoal, para a gente conversar, para a gente bater papo. Esse mês a gente já teve o nosso encontro, né? Que foi ali, a gente viu sobre a outra revelação que Deus trouxe para nós, sobre o livro de Êxodo lá, quando Deus atinge, né? A gente falou sobre o porquê que Deus transformou a primeira praga do Egito, porquê que Deus transformou a água do Nilo em sangue e foi tremendo ali. Isso tem tudo a ver com a nossa alimentação, né? Então, se você entra na Academia da Alimentação, você já tem acesso a isso, tem acesso também a um livro de receita com 100 receitas, tem mais receitas lá, a gente tem 5 livros de receita lá disponível para você, tudo de primeira mão. Então, Lô, pode colocar para mim, filha, o link aqui da Academia da Alimentação, por gentileza. Obrigada. Então, tá aí os 2 links, se você deseja, se você sente que é o seu momento de continuar conosco, é só você clicar, adquirir e continuar, tá bom? E eu quero agradecer, né, a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus pela participação de vocês e quero abrir, né, mais uma vez para você perguntar se você tiver dúvida, pode abrir o seu microfone, pode abrir aí a sua câmera, falar comigo. Você tem alguma dúvida?
Você quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre esse momento que nós tivemos hoje? Se você quiser, pode abrir, pode ficar à vontade. Eu sei que a gente passou um pouco do tempo aqui, sei que algumas de vocês já até precisou sair, mas pode abrir o microfone. Mônica, você abriu, quer falar alguma coisa? Eu acho que abriu sem querer o da Mônica. A Elaine quer falar. Elaine, pode abrir, meu amor? Bom dia, Angelita, tudo bem? Bom dia, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Pai, glória a Deus. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que que é um mapa? O que seria um mapa? O mapa do emagrecimento, ele tem essa, ele é a eu chamo ele de mapa por quê? Porque ele é o caminho que eu, no decorrer da minha reeducação alimentar, descobri. Ele é um compilado do processo todo que eu vivi, dos acompanhamentos que eu tive com nutricionistas, com especialistas em emagrecimento, eu comprei mentorias muito caras, sabe, para eu chegar nesse caminho que te faz perder em 14 dias, né? Que te faz eliminar em 14 dias de 3 a 10 quilos, 15 quilos, então, mas de uma forma muito saudável, né? Então, foi o compilado de todo o meu processo que eu escrevi ali e que eu uso para minha vida. Quando eu subo, eu já entro no desafio 14 dias dali, eu já desço tudo que eu subi. Entendeu? Então ele é o caminho traçado certinho. Esses 3 dias tá lá dentro do mapa também, que é os 3 dias que é a desintoxicação, né? Os 3 primeiros dias que é no ovo é a desintoxicação. Depois tem mais 3 dias que é a desinflamação, que já entra o outro sugestão de cardápio. Não é mais ovo que vocês vão comer, é outra sugestão de cardápio onde entra carne branca e entra também receitas, tá bom? Aí depois desses 3 dias tem lá também mais 5 dias que é a adaptação, que é outro cardápio, que já vai entrar a carne vermelha, receitas com carne vermelha que você pode fazer e vai entrar a carne vermelha para você comer também nesse processo de emagrecimento. E depois tem os últimos 3 dias que é o novo estilo de vida, que você vai aprender a comer tudo com moderação, né? Você pode comer tudo com moderação, mas com consciência. Então, o mapa é o caminho, né? O caminho que eu tracei, né? E eu compartilho com vocês esse caminho. Nessa mentoria, o jeito bíblico o mapa, ele é também, ele pode ser adquirido separadamente, né? Só o mapa. Que eu coloco um preço muito acessível, né? Às vezes a pessoa não tem assim um valor para adquirir essa mentoria aqui, né? E que o valor dela é 147,90, se eu não me engano. Mas se você não tem ali, aí você pode comprar só o mapa separado. O mapa separado, ele fica no link dos meus stories ali praticamente quase todo dia, entendeu? Mas é o caminho que através de todo esse processo que eu passei, eu tracei e ele tem funcionado. Minhas irmãs, ele tem libertado muitas mulheres. Ali tem testemunhos também, tem receitas dentro do mapa, tem testemunho das mulheres algumas mulheres, né, que passaram comigo desde lá da primeira, foi 2023 quando a gente começou, né? Então, olha só, tem todo o processo passo a passo para você nunca mais ser escrava da balança. É assim que eu defino o mapa do emagrecimento. Irmã Elaine, ficou claro? Você tem mais alguma dúvida? Então, no caso, o ideal seria a gente comprar os dois, o mapa e a mentoria. Não, se você comprar a mentoria, que é o jeito bíblico de governar, além de você receber todos esses temas que eu falei aqui para você, o mapa já está incluso lá. Então compensa comprar a mentoria, Sim. entendeu? Porque aí você já tá com o mapa, já tá com as receitas, já tá com tudo lá, entendeu? Então compensa mais, entendeu? Ah, sim, muito obrigada, Angelita. Por nada.
Alguém mais tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Ó, a Sandra escreveu aqui. Você é luz, Angelita. Estou impactada com esse trabalho. Glória a Deus, irmã Sandra. Deus abençoe a sua vida. Você quer falar alguma coisa? Abre seu microfone aí e fala conosco um pouquinho. A Jocélia falou: cheguei agora da igreja. A, a paz, cheguei agora da igreja. A palavra foi uma bênção. Deus falou grandemente. Glória a Deus. Isso, Sandra. A mentoria pode clicar aqui. Você pode clicar aqui e já ir direto lá para adquirir, ou você pode depois clicar lá no grupo, tá? Clica lá no grupo. Lohana, já coloca lá no grupo também, filha, para ficar mais fácil e ficar salvo, porque eu acho que se você clicar agora aqui, você vai sair do Zoom, né? Coloca lá, filha, no grupo da. Coloca no grupo da. Coloca ali no grupo do desafio de 3 dias para mim. Os dois, o jeito bíblico de governar, e que é o link da mentoria, e a academia da alimentação. A academia da alimentação, minhas irmãs, compensa muito também, porque você não, você tem ali o nosso contato diário, a gente coloca ali os devocionais que a gente faz, tem encontros mensais, né? E tem também a vantagem de você participar de todas as nossas mentorias você não precisa comprar, por exemplo, em setembro a gente vai ter outra mentoria, que Deus vai trazer outro tema, é outro desafio. O mapa é sempre o mesmo, né? O desafio é sempre o mesmo. Mas só que a palavra de Deus, a palavra que Deus traz é totalmente diferente. Então, cada desafio é diferente, entendeu? Então, compensa muito assinar, né, mensalmente ali conosco, essa comunidade que está crescendo muito. Nós já temos muitas irmãs ali, já temos muitas mulheres ali, e é uma comunidade que está crescendo muito. E eu vou levar essa comunidade comigo, quando a gente for, né, fazer o presencial, que é uma promessa de Deus, né, uma promessa de Deus que a gente vai encher o. Esqueci o nome. Aquele estágio grande que tem lá no Brasil. Como é que chama, gente? Traz aí a minha memória. Esqueci. É só sei que cabe mais de 100 mil mulheres. Maracanã. Maracanã. É isso aí. Nós vamos lotar lá, porque eu vou fazer um presencial, um desafio presencial. Vai ter cozinheira lá fazendo refeições maravilhosas. A gente vai fazer um retiro mesmo, um tempo com Deus. E essas pessoas que estão comigo na comunidade, elas vão comigo pra lá. Então, não perca aí, porque tem crescido muito, minhas irmãs, tem crescido muito. E vocês que vão ficar comigo aí, vão ter aí privilégios da participação nesse dia, que vai ser assim, vai ser surreal. Deus já tá assim. Programando tudo, Deus já tá elaborando tudo, e isso já tá em consagração, já está em oração. Ah, Angelita, quando que vai ser a data disso? É só o Senhor que sabe, eu não sei, mas eu estou aqui para servir o Senhor, e vai ser incrível, vai ser tremendo, e Deus vai trazer cura, vai trazer restauração, vai tirar realmente, vai levantar mulheres para tirar a morte da panela. Amém? Glória a Deus. Kátia, pode abrir, meu amor, seu microfone. Bom dia, Bom tudo bem? dia, a paz. Paz. Angelita, essa academia, ele é pago mensalmente ou ele tipo, até quando que esse valor é debitado? Ele é debitado do cartão? Como é que é? Ele é debitado do cartão, ele é pago mensalmente, R$ 59,90, tá bom? R$ 59,90 mensal. E quando você clica para você participar da academia, você já tem que colocar o seu cartão, porque ele vai descontando mensalmente R$ 59,90. Por prazo indeterminado? Olha, eu acredito que foi por um ano, mas você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, entendeu? Eu acredito que a minha equipe, eu vou até perguntar aqui, peraí, deixa eu perguntar. Gustavo, por gentileza, me diga, por quanto tempo que tá ali ali a Academia da Alimentação? Foi por um ano que você fez e depois de um ano tem que renovar? Ou me explica aqui, se você puder agora, que as meninas estão me perguntando aqui, e eu também tô com essa dúvida, porque eu não sei como que você fez.
Então, esse custo, minhas irmãs, é mais para manter equipe mesmo, manter plataforma. A gente sabe quem trabalha com produto digital assim sabe que a gente tem que manter, né, equipe, plataforma, tem as designers, tem as monitoras que trabalham comigo, né? Então, esse custo que a gente coloca ali na academia da alimentação é mais para manter todos os custos que a gente tem com tudo isso mesmo, tá bom? Então, eu acredito. E o mapa tá dentro dessa academia também? O mapa tá dentro da. Tá. O mapa também tá dentro da academia da alimentação. O mapa tá dentro da academia. Ok, obrigada. A vantagem, Kátia, de você adquirir a mentoria O Jeito Bíblico de Governar são todos esses temas, né, que a gente falou aqui e que vai ir construindo vai destronando, né, a comida e vai construindo, né, dentro de você a identidade, a essência de Cristo. Né? Então, essa vantagem para mim, é também muito importante porque se você vai direto para a academia, o que que acontece? Lá na academia não tem essa. Eu acredito que essa mentoria não tá lá na academia, entendeu? Então essa mentoria aqui, ela seria o próximo passo para vocês que que colocaram, que entraram nesse desafio aqui de 3 dias, tá bom? Mas vocês ficam à vontade, né? Perguntem para o Espírito Santo qual é o próximo passo que vocês precisam dar, né? A nossa indicação é que vocês façam pelo menos uma vez o desafio de 14 dias. E ali você vai entender como é esse desafio para que os próximos você já se sinta aí motivada e preparada para que o Espírito Santo vai trazer para o seu coração aí. Amém? Uma pergunta, se adquirir esse que já está gravado, o de setembro que você vai fazer ao vivo, vai fazer presencial, Vou fazer presencial. Presencial, de setembro. mas aí tem que pagar de novo, né? Comprar de novo a mentoria. Não, olha, se você adquirindo esse daqui, e aí você já vai estar feito 14 dias, certo? E aí você adquirindo a academia da alimentação, se você tiver dentro da academia da alimentação, a mentoria de setembro sai gratuita para você. E não só a mentoria de setembro, todas as outras mentorias que a gente faz anual sai gratuita para vocês que são assinantes da academia da alimentação. Entendi. Entendeu? Então é bem vantajoso, né? Fazer uma vez de 14 dias, né? E por que que tá indicando agora? Porque vocês já estão nos 3 primeiros dias. Então você vai continuar a partir do quarto dia. Entendeu? E aí você depois entra também na academia da alimentação, para você continuar conosco ali. Entendi. Tá certo? Obrigada. De nada, meu amor. Alguém mais tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? A mentoria presencial, essa de setembro, ela costuma ser onde, Angelita? Não, gente, acho que eu me expressei mal. O presencial que eu falo é você comigo assim online, porque eu tô no Japão, né? O Pois é, presencial. por isso que eu perguntei. Me desculpe, eu acho que eu me expressei mal, me perdoe. O presencial na minha cabeça tava assim, olha, é você presente comigo todos os dias nos encontros e ali, porque o presencial que a gente fala, que é o gravado, né? Porque eu tô aqui com vocês, mas eu acompanho vocês todo dia. Todo dia a gente tem um encontro, tem um grupo VIP de WhatsApp onde a gente tem uma comunidade que a gente posta ali, igual vocês fizeram aqui no desafio. Mas aí as nossas monitoras e eu também tô ali sempre aconselhando, mostrando pra vocês, vocês vão postando e a gente vai acompanhando o peso de vocês descendo em 14 dias. Entendeu? Então, essa que foi a minha mais pressão do presencial. Mas não é uma gravada que você vai ver a gravação. Você vai estar assim ao vivo comigo, igual vocês estão aqui agora, entendeu? Sim, online, É né? online. Eu tenho que mudar isso, né, Elaine? Falar online. Vou até anotar Obrigada. aqui. Obrigada por me corrigir. Não, imagina. E era só para eu poder entender mesmo. E outra coisa, a academia podia ter essa mentoria, né? Porque aí a gente já ia direto para academia. Sim, Essa mentoria dos 14 dias. sim, sim.
eu vou falar com a minha equipe. Porém, é o que eu falei para vocês, né? Cada mentoria é uma forma especial que Deus traz, né? Então, por que que Deus colocou no meu coração para que esse desafio de 3 dias, eu não ia abrir esse desafio de 3 dias, né? Eu não ia abrir esse desafio de 3 dias. A gente ia direto para mentoria de setembro. Mas Deus colocou no meu coração. Eu resolvi, assim, semana passada, olha, Deus falou comigo: faz o desafio de 3 dias e apresente o jeito bíblico de governar. Então, eu acredito que o direcionamento de Deus para todas vocês que entraram aqui nesse desafio de 3 dias aprender esse jeito bíblico de governar. Porque na outra mentoria, ele já vai trazer outro passo, os passos de Deus, entendeu? Então, o que eu fiz foi só obedecer. Então, por isso eu tô oferecendo para vocês aí o jeito bíblico de governar. E depois já tô oferecendo também a Academia da Alimentação, porque a Academia da Alimentação é muita vantagem, porque depois você pode participar de todas as outras mentorias nossas, entendeu? Então, por um preço muito acessível, né? E tá ali todos os dias. A gente, todos os dias, tá o link ali do nosso devocional, o que que Deus falou conosco, né? Que a gente faz todos os dias ao vivo. Tá ali, eu libero muitas outras coisas. Ali na academia tem também disponível o caderno da libertação, né? Então. É tremendo. Deus ele vai dando os passos, os processos e vai ativando vocês, tá certo? Kaira, vai ficar no grupo o link, tá bom? Da comunidade. Vai ficar lá no grupo. Eu acho que a Lohana já até colocou. Ó, a Lohana já colocou. Aqui, ó. O link da mentoria e o link da academia, tá bom? A Lohana já colocou lá no grupo, tá certo? E eu vou falar com carinho aí com a minha equipe, ô Elaine, para eles colocarem lá. Eu não tenho certeza se o mapa tá lá na academia. Mas eu vou ver com a minha equipe porque o Gustavo não conseguiu me responder aqui ainda, tá bom? É muita coisa para minha cabeça e às vezes eu não consigo guardar tudo que tá em tal lugar, entendeu? Mas eu vou me organizar para isso, para responder vocês melhor, tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Josélia quer falar alguma coisa? Não, só agradecer ao Senhor, né? Cheguei no finalzinho, mas depois eu vou voltar tudo, né, para entender tudo direitinho. Amém. Mas Amém. só agradecer que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Que estamos orando pela sua vida, né? Porque eu sei que é um ministério e não é fácil, né? Porque muitas das vezes a gente tem uma função e a gente exerce, e muitas das vezes a gente sabe a luta espiritual que é, né? Imagina você ter um chamado de destravar outros ministérios, né? Então é um peso e é uma responsabilidade muito grande que o Senhor continue lhe dando força, lhe dando graça, lhe enchendo de sabedoria cada dia mais. Viu? E que seu ministério prospere para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Amém, minha irmã. Glória, glória a Jesus por isso. Deus está fazendo grandes coisas na vida de vocês, eu tenho certeza disso. E vocês vão também honrar o Senhor, como o Emagreça com a Bíblia tem honrado o Senhor. Eu tenho certeza disso. E lá na frente nós vamos nos encontrar, tá bom? Minhas irmãs, alguém tem mais alguma coisa para falar? Podemos encerrar? Nós já oramos, né? Agradecemos ao Senhor e damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nosso Deus. Tem mais alguma dúvida que eu possa responder vocês? Tem mais alguma coisa que eu possa servir vocês? Ninguém? Podemos terminar? Vai ficar gravado, né? Depois você Sim, vai coloca o ficar link. gravada. Daqui a pouco eu já vou subir, né, no YouTube. É só o tempo do YouTube subir e eu já coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Tá Minhas certo. irmãs, eu espero, né, ver vocês mais vezes. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu amo todas vocês. Vocês já todas estão no meu coração. A minha consagração por vocês, é, ela hoje foi o último que foi. Esta obra será completada, completa. Essa obra será
totalmente completada. Então, essa obra que o Senhor começou aqui com vocês vai ser totalmente completada. Esse foi o meu último tema da minha consagração por vocês hoje. Eu consagrei 7 dias pela vida de vocês, cada uma de vocês que tá aqui, cada uma de vocês que vai ver depois essa aula gravada, né? Eu tô aqui obedecendo o Senhor, né? E como eu falei para a irmã Elaine, o Senhor me direcionou a abrir, eu não ia abrir, mas essa turma assim, né? Mas o Senhor, olha, abre o desafio de 3 dias, dá 3 dias gratuito, porque as minhas filhas estão clamando, as minhas filhas estão pedindo. E foi aonde a gente abriu esse de 3 dias e Deus me direcionou a oferecer essa última mentoria que a gente fez, que foi tremendo, sabe? Deus agiu assim de forma tão tremenda. A entrega foi tão grande, minhas irmãs, tão grande, e que foi assim, teve dias que Deus estendeu a aula para 3 horas. Para vocês terem noção, assim, do quanto Deus agiu. Então, assim, eu acredito que, como a irmã Josélia falou aqui, o Ministério do o Emagreça com a Bíblia, ele tem o compromisso de destravar outros ministérios. E eu entendo, assim, ah, não, ó, já vamos pular lá para ficar já na comunidade Academia da Alimentação. Mas não, Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha através de processos. E o que Deus tinha me direcionado era para que vocês, né, que estivessem aqui, passassem pelo jeito bíblico de governar. Então, assim, não pula o processo. Vá na direção de Deus, vá no que Deus tem colocado, no direcionamento que Deus tem dado, entendeu? Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha direcionar você para prosseguir isso da melhor forma possível, tá certo? Invista, né? Invista em você. Quantas vezes você já investiu, né? Muitas vezes em ó, a Samara falou, foi mesmo, sou testemunho disso. Samara estava presente na outra mentoria, né? Samara, você tá na academia da alimentação? Eu não lembro se você tá. Tem bastante gente lá, eu não sei se você tá lá na academia da alimentação. Mas se não tiver, espero você lá, minha irmã. Você é parte de Destrave aí na Irlanda, hein? Deus tá. Você é parte do Ministério do Senhor aí na Irlanda, em nome de Jesus. Vamos fazer um presencial aí na Irlanda, em nome de Jesus. E você vai ser aí a porta-voz. Você vai ser aí a porta-voz, em nome de Jesus, né? Tem mulheres dos Estados Unidos, tem mulheres lá do Havaí, né? A nossa irmã é lá do Havaí, amém. Venha na minha igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aí, se tudo se for propósito do Senhor, a gente vai sim. Então, assim, vocês que estão entrando, né, de outros países, vocês vão ser as portas-vozes de Deus aí, meninas, do Emagreça com a Bíblia. É isso, Deus precisa abrir a sua mente para que você entenda isso, né? Então não pule os processos, não pule, né, as etapas, porque Deus ele sabe como nos conduzir, ele sabe o que que precisa ser tratado no nosso coração. Ele sabe os despertares que ele precisa fazer para nós, né? E se você me perguntar, Angelita, qual que vai ser o tema da próxima mentoria? Não sei. Aí eu vou entrar em consagração, vou buscar o Espírito Santo e o Espírito Santo é que dá. Igual eu falei pra vocês, a nossa mentoria lá atrás, né? A primeira mentoria que a gente teve lá em 2023, né? Ela começou ali aquelas meditações guiadas. Eu tinha medo de me posicionar, né? Eu tinha medo de levar a palavra de Deus e falar. E aí o Senhor foi trabalhando através de cada mentoria. Eu comecei lá atrás, se você ver lá atrás, eu falava de jejum intermitente. Até uma mentoria que o Senhor falou: não existe jejum intermitente, existe o jejum bíblico, porque o intermitente. Aí o Senhor foi me revelando que o intermitente era uma estratégia do Satanás de tirar a espiritualidade, né? Porque o jejum intermitente não fala de nada espiritual, foi a ciência que trouxe, né? A modinha do jejum intermitente. E aí nós tivemos uma revelação dessa numa das mentorias. E o Senhor foi trabalhando e foi me posicionando. Quando o Senhor me posicionou mesmo no Instagram ali, tá, vocês estão vendo que vem milhares e milhares de mulheres, entendeu? Então por isso que eu abri essa turma agora, né, para atender o que Deus me direcionou, que é essa mentoria desses 3 dias e depois o jeito bíblico de governar, que é o gravado. E eu espero, em nome de Jesus, que todas vocês estejam comigo lá na próxima mentoria, porque depois dessa que vocês fizeram, desses 14 dias que vocês vão prosseguir agora,
Entrem na Academia da Alimentação. E aí você vai começar um caminhar comigo dentro da nossa comunidade. Tá certo? Amém? Deu para entender? Glória a Jesus. Minhas irmãs, então, mais uma vez, muito obrigada a todas vocês. Muito obrigada pelo carinho comigo. Coloque o Ministério Emagreça com a Bíblia nas orações de vocês. Esse ministério tem libertado muitas mulheres, tem trazido, tem ativado ministérios, como a gente tem sempre falado aqui. E que o Senhor continue abençoando vocês grandemente, abundantemente. Foi um prazer conhecer cada uma de vocês. Eu já amo todos vocês. Vocês estão no meu coração, estão nas minhas orações, porque o Emagreça com a Bíblia está nas minhas orações diárias. E se você passou por aqui, pode ter certeza que o seu nominho já está escrito lá na lista de Deus, com intercessão comigo intercedendo por cada uma de vocês, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe. Eu estou à disposição de vocês para servi-las, tá bom? Fiquem na paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oi, irmã. Angelita, Oi. antes de você encerrar, né, eu queria te pedir algo. Posso orar pela sua vida? Sim, claro. Claro. Te agora direcionamento de Deus. Pai, nesta hora eu quero colocar, Senhor, diante da tua presença, tua filha Angelita. Não que nós não estivéssemos na tua presença, porque em todo tempo nós estamos falando de ti. E o Senhor está presente onde tem duas ou três falando em teu nome e unidas, Senhor, neste propósito. Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando a tua filha com sabedoria do alto, Senhor. Que a tua filha venha estar sensível cada vez mais à tua palavra, Senhor. Senhor, tu sabes que esses 3 dias foram de libertação, meu Pai, e nós te agradecemos por isso, Senhor. E nós sabemos também que há um preço a pagar para a tua filha estar se disponibilizando, Senhor, a quebrar as amarras das nossas vidas, a quebrar a corrente de tantas mulheres, Senhor, presas em tantas coisas, Senhor, presas no passado, presas em traumas de infância, que o Senhor tem trazido à superfície nessa semana, Senhor, para ser curada. Nesta hora eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a tua filha, Senhor, e a família dela com bênçãos dos céus, Senhor. Que o Senhor derrame sem medida, Pai. Senhor, aquilo, Senhor, que a tua filha tem orado e tem pedido, Pai, que para ela talvez seja, Senhor, difícil ou possa demorar, Senhor, para ela receber, que tu possas liberar, enviar a palavra rema, Senhor, do teu trono e que possa chegar às mãos dela, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe também cada uma das mulheres, Senhor, que estiverem em contato com a tua filha, Senhor, que a unção sobre ela, Senhor, que o Senhor derramou, seja renovada e que seja compartilhada com cada mulher que ela encontrar. Pai, eu quero te agradecer pela vida da tua filha, por esses 3 dias. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor a recompense, Pai, a recompense com bênçãos dos altos céus. Eu te agradeço assim em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Elaine, muito obrigada, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o ministério de intercessão. Esse ministério é lindo, né? Maravilhoso. Quando a gente se coloca na brecha para interceder por outras mulheres. Muito obrigada. Obrigada pela sua colaboração aqui. Obrigada também por ter sido usada por Deus aqui para falar, né, nas nossas aulas. Muito obrigada. Eu tô grata a Deus pela vida de todas vocês. Ó, a Marcela escreveu aqui: tô muito feliz de aprender contigo. Como mudou minha mente nesses 3 dias. Amém, Marcele. Deus te abençoe, minha irmã. Minhas irmãs, a gente encerra aqui, tá bom? Mas vocês estão no meu coração. Eu espero um dia, né? Eu tenho orado para que o Senhor um dia me apresente cada uma de vocês pessoalmente. E eu queria dar um abraço, né? E um dia que a gente se encontrar, você fala, Angelita. Aquela mentoria foi um divisor de águas na minha vida. Aquela mentoria foi o início do destrave do meu ministério. Hoje eu sirvo o Senhor nesse ministério assim, 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 porque o Senhor começou a me destravar lá naquele encontro, naquele desafio. E eu espero, em nome de Jesus, um dia ver isso acontecer, né? Se Deus me der essa graça, né? Esse privilégio, eu queria receber esse testemunho para a gente dar toda a glória, todo louvor e toda a honra ao nosso Deus, porque é só Ele que pode fazer isso. Amém?
Amém, irmã Elaine tá aqui. Glória a Deus, amém. Em breve, em nome de Jesus, eu entro em concordância. Amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, um beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Podem sair.